A brutalidade de uma cidade onde o povo se divertia ao machucar estrangeiros, a prostituição e a homossexualidade eram vistos como normais, abusos sexuais eram tão comuns que os moradores se juntavam em grandes grupos para forçar relações com viajantes. Bom, essa é a história da cidade de Sodoma e Gomorra. Ah, mas por que eu estou citando isso? Às vezes eu fico imaginando, e se a gente chegasse para um dos moradores dessa cidade e perguntasse sobre Deus para ele, e em vez de um insulto ele simplesmente questionasse o que é Deus? Sério, como responderia essa pessoa? Vamos imaginar que esse Serjão, morador de Gomorra, fala aí, Serjão. E a partir de agora eu estou tentando explicar Deus para ele. Quando comecei a pensar nisso, logo dei de cara com um grande dilema. Como eu partiria ou qual seria meu porto seguro? Então decidi usar uma coisa que desde novos ouvimos nas escolas e fomos ensinados a aceitar. Desde pequenos, ouvimos que o universo partiu de uma explosão chamada Big Bang, e a partir dessa explosão, tudo e toda forma de vida existiu. E desde cristãos a ateus até cientistas, até Serjão, que nessa situação sabe o que é Big Bang, todos acreditam que teve um ponto de partida. Claro, uns acreditam ter sido há 14, 15 bilhões de anos atrás e outros acreditam que pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Então fica claro que todos acreditam que teve um início, mas quem ou o que iniciou? Como no efeito dominó, uma peça derruba a outra, mas para que todas as peças venham cair, uma força externa teve que derrubar a primeira. Vamos lá, o Big Bang não começou do nada, porque logicamente nada mais nada é igual a nada. Então não é filosófico nem científico dizer que em um certo momento tudo explodiu e começamos a existir, porque até vários cientistas que acreditam no Big Bang falam que não sabem o que iniciou o Big Bang, e a partir daí temos certeza que teve algo antes do Big Bang. Teremos que adotar uma força externa para explicar tudo isso, e essa força deve ter algumas qualidades. Primeiro, ela deve ser dotada de vontade, porque em algum certo momento ela teve a vontade que tudo existiria. Segundo, ela deve ter inteligência, porque para dar um ponto de partida não deve ter sido nada simples. E terceiro, ela não pode ter linkado ao tempo, porque logicamente ou obviamente o tempo vai existir depois dela. Bom, agora falaremos do caráter de Deus. Então vamos lá. A primeira coisa que devemos entender é: o caráter de Deus nunca entra em combate com o próprio Deus. Se ele criou as leis, ele nunca vai desobedecer as próprias regras. E segundo é, Deus nos criou para o adorar. E um exemplo muito bom que eu vi o pastor Rodrigo Silva falar é: a gente pode programar um celular para nos adorar, porém ele nunca vai ser um seguidor nosso, porque a gente programou ele para aquilo. Mas agora, se programarmos o celular e dar liberdade para ele escolher se vai aceitar nós ou não, claro, aí sim ele será um Isso se seguidor ele nosso. aceitar nos adorar, entende? Deus nos fez livres, mesmo sabendo o risco de ser traído, mas ele quer ser adorado e por isso aceitou o risco. No jardim do Éden, Deus falou: se comer da árvore do fruto do bem e do mal, certamente morrerá. E mesmo assim, Eva e Adão comeram. Agora saindo um pouco do caráter de Deus, Sejão, vamos para as provas históricas de que ele existiu. E para isso, eu vou usar Jesus, que veio à Terra, como filho unigênito, para que todo que crê nele não pereça, mas seja salvo. E eu já vou logo avisando que não temos nenhuma evidência arqueológica que Jesus existiu, porque imagina se até Pôncio Pilatos, um dos homens mais poderosos daquela época, só tem uma parede que remete diretamente à existência dele. Imagina um camponês humilde. Então, teremos que nos ligar às fontes escritas para provar a existência de Jesus. Para deixar mais confortável para os ateus, eu vou tentar focar em textos que não se encontrem na Bíblia. E em especial, o próximo eu vou usar um autor não cristão. Bom, vou logo adiantando que esse conteúdo foi mastigado. Eu não me aprofundei muito, mas terá links na descrição para que quem quiser aprender, não é? E ver mais. Celso e seu tratado chamado Verdadeira Doutrina. Esse texto se propõe ser uma acusação direta ao cristianismo, suas bases, suas moralidades e etc. Celso fala que Jesus era filho de uma camponesa pobre. Ele também fala que Jesus nasceu a partir de um adultério com um soldado romano chamado Pantera, e que Jesus na verdade sabia alguns feitiços que aprendeu com egípcios, e que se orgulhava tanto disso que se deu o título de Deus. O bom desse relato é que a todo momento Celso não mostra desconfiar da existência de Jesus. Ele simplesmente tenta fazer uma crítica e tirar todo o mérito de Jesus, contornando os fatos. Exemplo, ele sabe alguns feitiços que aprendeu com os egípcios,
e se orgulhava disso. Sua mãe havia adulterado e ele inventou que havia nascido de uma virgem. Sabe, e aproveitando um gancho, poderíamos falar de Toledut e Exu, que também traz isso, dizendo que Jesus foi um feiticeiro que, violando as leis e os costumes judaicos, foi enforcado. E ele também fala que Jesus foi fruto de uma relação extraconjugal com um homem chamado Pantera, coisa que Celso também disse, mas várias divergências impedem da gente confiar nesses fatos, porque Celso dizia que Maria fiava tecidos, já Toledo falou que ela era cabeleireira. Toledo falava que Pantera era um judeu da tribo de Judá, já Celso falou que Pantera era um soldado romano. Isso nos mostra que as fontes usadas não são as mesmas e que essas fontes orais viviam difamando o cristianismo. Mas também podemos ver que em um momento nenhum deles duvidavam da existência de Jesus, até mesmo no momento que fala que Jesus é uma pessoa má. Ele mostra que Jesus era uma pessoa. E bom, a fonte de tudo isso é o canal Estranha História. E acho que depois de tudo isso, já podemos entrar na conclusão. Jesus era verdade? Jesus era mentira? Eu creio que sim, mas tudo é tão relativo, tão